Olá, meus nobres, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Rafael Nunes, diretamente de Belém do Pará. Eu quero, em nome de Jesus, te saudar com a paz do Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar e alcançar seu coração através dos conteúdos que nós sempre estamos colocando à sua disposição. Quero abrir um parêntese aqui sobre o assunto que nós iremos tratar, à luz da Bíblia, que você se inscreva, por gentileza, no nosso canal, para que esse canal possa ter cada vez mais relevância na plataforma do YouTube e para que mais vidas possam ser alcançadas como a tua tem sido alcançada através desse canal. Vamos de Bíblia? Eu quero falar sobre apostasia, isso mesmo. Quero falar sobre uma das profecias que estão se cumprindo ou que ainda está em cumprimento nos dias de hoje. E para isso eu quero me utilizar de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Se você tem uma Bíblia, eu peço que você pegue essa Bíblia com calma, salve esse vídeo. Se você estiver no seu ambiente de trabalho, ou então estiver no colégio, na faculdade, salve esse vídeo, para que mais tarde, com calma, você possa absorver esse conteúdo. 1 Timóteo 4, verso 1 diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Queridos, esse tempo em que o Espírito Santo aponta para o apóstolo Paulo, aponta para uma época sombria, em uma época onde haveria uma intensificação de pessoas que apostatariam da sua fé. Pessoas que virariam as costas, não só para Jesus, mas para o ensinamento genuíno da sua palavra. Apostasia significa abandono da fé, isso mesmo. É quando alguém cai da sua fé, quando alguém deixa de credibilizar aquilo que outrora credibilizou. Falo, ou me refiro, melhor dizendo, das Escrituras. Perceba que o Espírito Santo disse para o apóstolo Paulo que naqueles últimos tempos, que é o tempo que nós estamos vivendo, apesar que na época dos pais da igreja do primeiro século, a igreja passou, teve algumas dificuldades em questão da apostasia. Muitos apostataram, algumas pessoas elas aparecem com seus nomes mencionados, um é Himeneu e Alexandre, que Paulo entregou a Satanás para que não blasfemasse da palavra, não blasfemasse da igreja. Então são pessoas que infelizmente deram trabalho e infelizmente decaíram da graça, decaíram da fé, se tornando apostatas da fé, ou seja, abandonando aquilo que no princípio creu. Queridos, e quando a palavra diz que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatariam alguns da fé, isso já nos leva a entender que não é toda a igreja que apostataria da sua fé em Deus, da sua fé na doutrina, da sua fé em homens de Deus, da sua fé no ensinamento bíblico genuíno que está pautado nos ensinos de Cristo, nos aconselhamentos pastorais dos apóstolos, mas uma parte do povo de Deus, infelizmente, acabariam inclinando seus ouvidos, como está registrado em 2 Timóteo capítulo 4, que muitos teriam comichões no ouvido, coceira no ouvido, incômodo no ouvido, mas esse incômodo essa coceira não está literalmente falando relacionado a um bicho, a uma sensação de desconforto no ouvido, na audição. Mas o Paulo usa uma figura de linguagem e como uma metáfora justamente apontando para o desconforto que a palavra genuína, que o ensinamento genuíno das Escrituras Sagradas acabariam ocasionando
no coração das pessoas, no entendimento das pessoas, no ouvido das pessoas. As pessoas não iriam mais suportar, não iriam mais abraçar as escrituras sagradas como a sua regra de fé e prática. Muitos teriam seus pecados confrontados, seu estilo de vida liberal sendo confrontado por igrejas bíblicas, por pastores bíblicos, e essas pessoas elas iriam criar seus mestres, ou então elas mesmas iriam se especializar teologicamente, abrindo novos trabalhos, outros trabalhos, e pregando aquilo que lhes sobem no coração, aquilo que eles entendem como escritura, como regra de vida, de fé e prática. E a Bíblia diz que muitos iriam dar ouvido a esses espíritos enganadores. Esses espíritos enganadores, eles não são demônios. Paulo não está se referindo a demônio. Paulo está se referindo a pastores, evangelistas, homens, ministros, pessoas que têm habilidade e conhecimento das Escrituras. Mas é lógico que esses falsos profetas ou falsos mestres, que traz um conteúdo distorcido, uma palavra distorcida, que manipulam a fé das pessoas, a fraqueza, explorando as fraquezas emocionais, as fraquezas espirituais das pessoas. É lógico que essas pessoas elas seriam influenciadas por espíritos malignos. Ou seja, por trás dessas pessoas, do falso mestre, da mente do falso mestre, dos ensinos do falso profeta, está um espírito maligno querendo trazer a divisão, querendo trazer o engano para dentro da igreja. Eu, nesses vídeos que a gente já colocou aqui no canal, já falei um pouco sobre o dom de discernimento de espírito de 1 Coríntios 12, versículo 12, que é necessário que a igreja tenha o dom de discernimento de espírito, como está registrado na primeira epístola de João, no capítulo 4, verso 1, que ele diz que nós devemos provar o espírito, os espíritos no plural, provar se o ensinamento do pastor, do evangelista, do diácono, daquele que se diz ministro, está de acordo com as escrituras sagradas ou não. É por isso que a igreja de Éfeso ela foi elogiada por Cristo, por Jesus, em Apocalipse capítulo 2, porque era uma igreja que foi fundamentada nos ensinamentos de Cristo e na doutrina dos apóstolos. E não era qualquer um que se dizia eu sou apóstolo, chegava lá, pegava o microfone ou assumia a tribuna, só para você entender um pouco melhor, e tentava manipular a fé das pessoas e tentava